Agora, na microscopia de tunelamento é o seguinte, você se aproveita de um fenômeno quântico que acontece com os elétrons por causa da natureza ondular deles. Que é o seguinte, vamos supor que você tem uma barreira, o elétron está aqui, tem uma montanhazinha que ele tem que atravessar para chegar do outro lado, que é tranquilo. O elétron ele não vai chegar no pico dessa montanha, ele não consegue, ele não está afim. Só que existe uma pequena, ínfima possibilidade, por causa da natureza ondular dele conseguir como se fosse cavar um túnel nessa montanha e não ter que subir tanto e sair do outro lado. Essa é a ideia do microscópio de tunelamento, ele se aproveita dessa propriedade dos elétrons. A chance disso acontecer é muito pequena, mas a gente está falando de zilhões de elétrons, então isso vai acontecer, eventualmente. E é nisso que o microscópio se baseia. Nesse caso aqui, você tem uma superfície. Imagina aqui uma superfície bem plana mesmo. Todos os átomos estão muito bem acomodados, que eu rabisquei aqui de preto. Estão bem acomodados, assim, no mesmo plano. Só que alguns espertinhos, eles estão em cima desses átomos. Então, assim, é só você imaginar um tapete cheio de bolinhas e algumas bolinhas assim pra cima. O modelo das bolinhas vai funcionar aqui. Então, tanto que lá no museu você viu que esse plano aqui é feito de átomos de cobre e essas bolinhas, os átomos para cima, eram átomos de ferro. E isso é importante, porque tem que ser condutor. Tem que ser metálico isso daqui. A ponta da agulha, diferente da microscopia de força atômica, ela não vai tocar nesses átomos, não vai tocar na superfície. Ela vai ficar numa certa distância, uma altura deles. Então, qual que é a ideia? Essa altura vai ter ar no meio. O ar é isolante. Então, o ar aqui, essa distância entre a ponta da agulha e o elétron, o átomo no caso, né, onde está o elétron, seria análogo a essa montanhazinha. O elétron não vai conseguir chegar no topo dela para atravessar para a agulha. Mas existe uma ínfima possibilidade dele fazer tunelamento e não precisar de tanta energia se conseguir. Então, por exemplo, como aqui, eu tô dando. São duas agulhas, mas é porque para poupar desenho eu fiz dois microscópios caninos de uma vez. Isso não existe não, é só uma, tá? Aqui nesse caso é uma situação onde a agulha ela estava varrendo a superfície, que os átomos estão acomodados, e chegou nesse átomo de ferro aqui no caso, que ele tá para cima. Então você concorda comigo que por causa do tamanho do átomo, imaginando como bolinha mesmo, a altura da agulha e a superfície onde ela está passando diminuiu? Ou seja, como a distância diminuiu, o meio isolante diminuiu. Então é como se esse pico dessa montanha tivesse diminuído. Eu não sei se parou de gravar que me ligaram. Então o que isso significa? Que mais elétrons conseguem fazer tunelamento. A chance, aqui a barreira deles ficou menor, então a chance deles fazerem mais tunelamento é maior. Já nesse caso aqui, é o contrário, ele está passando por uma superfície, tá passando pela camadinha plana assim, de átomos, ou seja, a distância aqui é grande, é maior. Então qual que é o ponto aqui? Como aqui a distância é maior, a quantidade de elétrons que estão fazendo tunelamento, que conseguem atravessar essa montanha gigante, é menor. Aqui, como a distância é menor, por conta da elevação feita pelo átomo, o elétron consegue fazer muito mais tunelamento, porque ele tem muito mais. A distância que ele tem que percorrer, né? O cume dessa montanha é bem menor. E esse é o ponto. Alguns elétrons aqui, poucos elétrons. Não, vou olhar aqui. Aqui, mais elétrons vão conseguir fazer esse tunelamento, vão conseguir sair do átomo de ferro e ir para a agulha. E aqui vai ter um detector de corrente, que é elétron passando. É corrente o nome. Então, essa corrente, ela vai. O detector de corrente vai falar: olha, nessa região tá passando muita corrente, tá vindo muito elétron. Nessa outra região não tá vindo tanto. E com isso ele vai gerar uma imagem. Ele vai entender. Por exemplo, aqui, a agulha estava passando aqui pela superfície, encontrou um átomo elevado, a distância entre a agulha e o átomo, né, a distância, a elevação que o átomo fez a distância ficar menor, mais elétrons conseguiram passar para a agulha. Quando eu falo mais elétrico, tipo assim, é porque aqui é só um desenho esquemático, mas na prática são zilhões de átomos, zilhões de tudo, né? Então, assim, a chance é... a chance do tunelamento acontecer é pequena, mas como a gente está falando de muitos átomos, ela vai acontecer. Então aqui mais elétrons vão passar, vão ser detectados. E essa é a imagem que vai gerar. Ó,
tá passando pela superfície, poucos elétrons chegando. Na hora que ele encontrou o átomo, muito elétron passou, então formou um pico. E depois que atravessou o átomo, voltou ao estado normal. Aqui, só para comparação, eu fiz quando ele estava varrendo uma região da superfície que não tinha nenhuma elevação, que a distância era grande. Menos elétrons passavam, e o detector de corrente, ele detectava pouquíssima corrente, não tinha pico. E essa daqui é a imagem que é gerada no museu. Só que a do museu é tridimensional, aqui ela tá bidimensional. Ela vai andando, viu o átomo, a distância diminuiu, mais elétrons passaram por tunelamento, a corrente sofre um pico onde está o átomo, e depois volta ao normal.